Seguindo para a segunda parte aqui da aula de gônadas, vamos tratar agora dos ovários e dos testículos mais propriamente dito. Então, como que é composto o ovário? O ovário é composto por uma região medular e uma região cortical, além do hilo, né, daquela área de ligação aqui. Bom, a região cortical é onde nós encontramos a maior parte do tecido com ócitos, né, com ócitos pouco desenvolvidos, porém que têm capacidade de desenvolvimento. Então é aqui no córtex que a gente tem mais atenção ao tipo celular. Ele é formado por células chamadas células da teca e células chamadas células da granulosa. Então imagine que isso aqui é um pedaço aqui do córtex, né? As células da teca são uma quantidade menor e as células da granulosa uma quantidade maior e que crescem ao longo do desenvolvimento do ósseo. A teca produz andrógenos e produz progesterona, além de várias enzimas de lise, e a granulosa é responsável pela produção do estrógeno. Mas ela produz o estrógeno porque ela consegue a produção de aromatase, né, uma enzima importante aqui para a conversão da testosterona em estradiol. Então, como é que acontece a produção desses hormônios aqui nesse tecido ovariano? Tudo começa com a presença de colesterol, daí a importância enorme da gordura para o comportamento reprodutivo eficiente, né? Então, o colesterol é convertido através da colesterol desmolase em pregnenolona. Então, isso vai acontecer pelas células da teca. As células da teca produzem a colesterol desmolase e aí a presença de colesterol mais hormônio luteinizante, LH, vindo lá da adenopófise, estimula a produção de pregnenolona, que é convertida em seguida em progesterona. Então, a teca é responsável pela produção de progesterona. Só que o ciclo continua, já que a teca também expressa outras enzimas, e aí então ela culmina com a produção da testosterona, os andrógenos aqui, ó, né? Então essa androstenediona e depois a testosterona são produzidas localmente e as próprias células da granulosa utilizam esses andrógenos para conversão via aromatase em estrógeno. Então o que é colocado na circulação sistêmica é estrógeno e progesterona. Os andrógenos aqui são somente o substrato para a produção do estrógeno. Então tá aqui novamente um oócito sendo amadurecido, né? Esse aqui já está até bem maduro, mas a gente vê as células da teca aqui produzindo a quantidade de andrógenos que ela consegue produzir e esse andrógeno então aproveitado pelas células da granulosa para a produção do estrógeno. E o estrógeno então, como a granulosa é um tecido bem maior do que a quantidade de teca, ele serve principalmente como um fator trófico aqui, para o próprio ósseo se desenvolver, mas também para fazer o feedback lá para a adenopófise, tanto de LH quanto de FSH. Então, o amadurecimento dos folículos acontece da seguinte maneira. Vários folículos, né, que o indivíduo já nasce com eles, começam a amadurecer aqui. Então, eles saem da fase de folículo primordial, que é uma fase inicial do desenvolvimento, bem pequenininho ainda, e começa a amadurecer formando o folículo primário. Isso tudo com a nutrição via estrógeno da granulosa. Então, a granulosa produzindo estrógeno e aí, então, começa esse amadurecimento dos folículos até um folículo primário. Da fase de folículo primário para frente, ainda pela nutrição da granulosa, a gente entra na fase 2 de amadurecimento. Então, alguns folículos primários se tornam folículos secundários, crescem um pouquinho mais, né? Tá aqui a representação desse folículo um pouquinho maior. E o folículo secundário, então, começa a produzir inibina. E essa inibina passa a inibir os outros folículos. Um maior folículo vai produzir mais inibina, e aí ele inibe os outros folículos e só ele cresce nutrido pelo estrógeno da granulosa. E esse folículo que cresce mais ganha o nome de Graaf, folículo de Graaf. Então ele tem um fator inibidor ocitário, que inibe os outros folículos, né? E o fator inibidor de luteinização. Então ele vai inibir LH, né? E vai manter o estímulo para a produção de FSH, e aí a produção de mais e mais e mais estrógeno. Graaf, passando para frente, entra na fase 3. A fase 3 demora mais ou menos 24, 48 horas e Graaf então se torna muito aumentado
ele expulsa, né, ocorre agora a expulsão do ócito, que está maduro, completamente maduro, devido à produção pelo folículo de Graafi de uma grande quantidade de relaxina e prostaglandina. Então, isso rompe a barreira aqui de ligação e o oócito pronto pode ser, então, expulso do folículo de Graafi. Foi expulso, esse oócito vai completar a primeira divisão meiótica e continua a ser, a manutenção dele é feita, né, agora pela quantidade de progesterona e pela caminhada que ele vai ter dentro da tuba uterina. E aí, o restante que sobrou aqui do folículo, depois da expulsão do ócito, é o que a gente chama de corpo lúteo. O corpo lúteo tem agora uma grande quantidade de teca e ele vai continuar produzindo progesterona por um período até o final da fase aqui, né, do ciclo reprodutivo. Então, o folículo continua aqui atuando, né, na produção de progesterona, e aí, terminado o ciclo, se houver implantação, quem assume a produção de progesterona agora vai ser a placenta. Se não houver implantação do óvulo, não houve fecundação, não houve implantação, ele vira o corpo albicans. Então, para de ter a quantidade de LH para manutenção desse folículo, né, desse corpo lúteo, e aí, então, corpo albicans é como se fosse uma cicatriz que se mantém lá no ovário, tá? Os testículos também têm seu papel, então vamos tratar dos testículos agora. O que compõe o testículo aqui? Túbulos seminíferos, né, a maior parte aqui do testículo, e túnica albugínea, que é a parte mais externa. Tá? Então, túbulos seminíferos são compostos por células de Sertoli, que são aquelas células que vão fazer o amadurecimento dos espermatozoides, né, espermatogônias, espermatócitos e espermatozoides. A parte da túnica albugínea é composta por células de Leydig, produtoras de testosterona. Então tá aqui, se a gente cortar um túbulo seminífero, o que a gente vê lá dentro? A gente vê as células de Sertoli que compõem a parte do tubo, então cada célula é bem grandona aqui, e ela, dentro da célula de Sertoli, o amadurecimento desses espermatogônias aqui vão acontecendo, nutridas por testosterona, e elas vão chegando aqui mais na periferia da célula, já no formato de um espermatozoide quase pronto. E aqui fora, né, a gente encontra essas células de Leydig, as células produtoras de testosterona. Então, a testosterona aqui diretamente atua na célula de Sertoli, fazendo esse amadurecimento. E aqui um corte histológico para a gente ver as células de Leydig aqui fora e as células de Sertoli, até com alguns espermatozoidezinhos dentro aí. O eixo aqui reprodutivo do macho, né, então começa com atividade hipotalâmica, com GNRH, aí a adenohipófise produz LH e FSH, o FSH atua principalmente na célula de Sertoli produz inibina, que faz o feedback negativo, mas tem todo o papel lá de espermatogênese, enquanto que célula de Leydig, estimulada por LH, produz os andrógenos, que tanto atuam no Sertoli quanto atuam em formas periféricas, né, para a manutenção dos caracteres sexuais secundários, quanto faz lá feedback negativo, mas a manutenção também da atividade cerebral. Na verdade, os andrógenos aqui têm várias funções orgânicas. Né? Então aqui, Leydig e Sertoli também utilizam colesterol é o principal elemento, e através da ação de LH, também através de colesterol desmolase, formação de pregnenolona, e pregnenolona vai dar origem à androstenediona, mesma coisa que acontece nas fêmeas, acontece nos machos, com formação da testosterona. A testosterona aqui se torna dihidrotestosterona, que é a forma ativa de atuação em todas as outras partes do corpo, que não o próprio testículo. Então a testosterona só é usada na sua forma pura pelas células de Sertoli para a produção dos espermatozoides. No resto do organismo, a testosterona é convertida em dihidrotestosterona pela 5-alfa-redutase. Aí sim ela tem receptores e pode ter as atividades todas, ok? Então as células de Sertoli aqui, olha lá, com os espermatozoides, né, já prontinhos aqui na sua periferia, e aí então esses espermatozoides podem ser expulsos, eles vão passar por todo o túbulo seminífero, vão caminhar por todo o túbulo seminífero, durante o qual ele vai maturando ainda, até ele ter a sua formação final de espermatozoide. E aí ele precisa ser mantido vivo
através da secreção das glândulas anexas, tanto da próstata quanto da vesícula seminal. Então, na verdade, o sêmen maior parte é secreção dessas duas glândulas anexas, que dão para o espermatozoide fatores nutricionais, mantém ele apto à sobrevivência depois de ser expulso do corpo. Então, aqui a vesícula seminal para vocês verem, sem testosterona no indivíduo castrado, é de um rato essa vesícula seminal, e aqui com testosterona no caso de um indivíduo que não foi castrado. Então, como a testosterona tem um papel importante na manutenção aqui da estrutura da vesícula seminal. Vamos passar rapidinho pelos ciclos ovarianos. Então, voltando para o ovário agora, a gente vê que nos mamíferos existem ciclos, né? Enquanto nos outros vertebrados e nos invertebrados os fatores ambientais são os principais elementos que determinam a produção dos ócitos maduros, né, dos óvulos. No caso dos mamíferos, a gente tem ciclo. Então, o ciclo é determinado por picos de secreção de GNRH, FSH e LH, que tem aqui a manutenção do crescimento folicular com ovulação, seguido por formação secretória aqui do corpo lúteo e depois sangramento, e daí então isso volta a acontecer. Então a reprodução aqui, como é intrauterina, ela depende de fases específicas. Existem dois tipos de ciclos. O ciclo menstrual, que é dos primatas, né, que é composto por o início do ciclo com o período menstrual, seguido de uma fase proliferativa, fase folicular, em que termina aqui essa fase com a expulsão do oócito. Então, grafo está bem grandão, expulsa o oócito. A partir do momento da expulsão, começa agora a fase lútea. A fase lútea aqui é mantida pelo corpo lúteo, né, e aí é uma fase secretória. Nos outros mamíferos, nós temos o ciclo estral. Então, o ciclo estral ele é marcado com o começo aqui da ovulação. A ovulação marca o início, que é concomitante com a fase de descamamento do endométrio, que é também de sangramento, tá? Mas aí ocorre, então, a ovulação, segue-se a fase secretória, marcada pelo corpo lúteo, e no final da fase secretória, que é concomitante com o início da fase de proliferação, tá aqui novos folículos sendo formados, ok? Então aqui, comparando esses dois ciclos, né, eu peguei aqui de um roedor e do ser humano, a gente vê que a gente tem o pico de estrógeno, né, ele é mantido nos dois ciclos. O pico de estrógeno, ele está determinando a quantidade de GRAF produzindo, né, maturando o ócito e deixando ele pronto para ser jogado para fora. O pico de progesterona também acontece aqui no caso do ciclo estral, concomitante, quase concomitante ao período de maior quantidade de estradiol. No caso do ciclo menstrual, progesterona domina a segunda fase, a fase secretória. Então, progesterona domina a fase do corpo lúteo. Em relação aos hormônios da adenipófise, nós temos o pico de LH, que é determinante da ovulação. Então, o estradiol é secretado, vai aumentando o feedback positivo mantendo a secreção de estrógeno na fase proliferativa. Então, a fase inicial do ciclo é toda mantida por estrógeno e LH, e o LH, então, aqui, quando faz o seu pico, culmina com a ovulação e depois ele cai. Então, a ovulação é determinada por esse pico aqui. E o FSH, que é dominante da primeira fase, ele está aqui relacionado à produção do estrógeno, né? Então, manutenção e proliferação das células, mas produção de estrógeno marcada, tá? Então, aqui a ovulação dos animais que fazem o ciclo estral é no estro. Estro é a fase que a gente chama quando tem a ovulação, ele está com um pouquinho de sangramento, ele está permitindo cópula. E aí passou o estro, começa a entrar no diestro, uma fase de menor proliferação, né? E aí começa a entrar na fase de diestro tardio, não é mais chamado de metaestro, diestro tardio, e novamente proestro, que é a fase proliferativa. Nos primatas a gente tem a ovulação, mais ou menos 48 horas aqui, e aí depois tem a fase lútea, mantida pelo corpo lúteo, que produz uma grande quantidade de progesterona, por isso essa curva de progesterona aqui, e é a fase secretória. Terminada a fase secretória, tem a menstruação,
e aí então começa uma nova fase proliferativa aqui, marcada pelo FSH e pelo estrógeno.